Olá, sejam muito bem-vindos ao Sustentabilidade Brasil. E hoje o nosso bate-papo vai ser com a Ivana Esteves. Ela é fundadora da Diálogo Comunicação e Marketing, gerente de projetos editoriais da Diálogo Editorial, que também administra o selo Muqueca Editorial. Tudo isso aqui, olha, especializado em livros infantis. Tudo bem, Ivana? Tudo Bem-vinda. ótimo, Prazer ter obrigada, você aqui com a gente. obrigada. Queria que você falasse um pouquinho aí, olha, que você trabalha muito com o público infantil. A gente tem vários livros aqui Sim. que com vários temas, várias vertentes. Queria que você falasse um pouquinho da sua história, né, uma mini biografia sua e como que você chegou até aqui. Bom, então, eu trabalhei, né, em TV, em jornal, depois eu fui pra academia, fiquei 15 anos, né, na UVV, e paralelo a isso, né, o meu marido, que é ilustrador e começou a escrever, né, e trabalhou, muito tempo lá na Gazeta, na Gazetinha. Então a gente muito envolvido, né, com essa questão da criação já. Aí em 2002, nasceu meu filho, o José, e o Ilvan, como eu trabalhava dando aula, eu trabalhava o dia inteiro, então o Ilvan saía mais cedo e ficava com ele à noite. E ficava com ele, lia uma história, outra, via televisão, e de repente ele começou a esboçar umas histórias para o José. E nessa de esboçar umas histórias, ele criou um personagem que é o Gato Verde. E foi o primeiro livro. Ele fez esse primeiro livro, eu dando aula, eu trabalhava com comunicação, com marketing. E aí eu falei: ah, e agora? Como é que a gente vai viabilizar esse livro? E como eu já estava muito envolvida também com produção cultural, eu tive a ideia de captar recursos. Vamos captar recursos para fazer esse livro. E fui buscar empresas infantis mesmo, né, desse universo infantil. E a gente conseguiu viabilizar o primeiro livro, que foi o Gato Verde. Aí, Esse daqui, né, que é olha. esse, isso mesmo, é o Gato Verde, muito conhecido. Esse ano ele vai. Eu estou em conversa com um bonequeiro capixaba que eu descobri, bem talentoso, e aí a gente vai levar o Gato Verde para o evento do Congresso das Escolas Particulares, agora no final de agosto. Pela primeira vez nós vamos ter um mascote do Gato Verde, que Ah, que legal. já era um pedido, porque o Gato Verde tem essa coisa da diversidade, né? E ao mesmo tempo ele também tem outros livros até que falam de meio ambiente, que depois a gente fala mais um pouco. Mas aí, indo mais adiante, lançou o Gato Verde, depois lançou um outro, e mais outro, e mais outro. Hoje a gente tem 12 livros no nosso portfólio do Ilvan, que ele escreve, ilustra e editora, vai nas escolas, faz atividades com desenhos, interage com as crianças, também já deu oficina de desenho para os professores. Então a gente, Ilvan, também depois ele saiu da Gazeta e a gente se dedica a essa empresa. E eu, em 2023, lancei o primeiro livro, que é sobre a minha casa, é um livro mais para o público, o Ilvan fica no público infantil, e eu é um livro mais infanto-juvenil, que fala das memórias de infância da minha casa, né, em que eu morei 20 anos nela. Então, esse eu lancei em 2023. Então, a gente vive nesse universo, indo para as escolas, eu conto história junto com ele, e é muito prazeroso. Continuo com minhas atividades de jornalista, mas essa perspectiva da editora, a gente faz livros para outros, o Ivan faz livros para outros autores, ou ele ilustra, ou ele somente editora, mas a gente também faz livros sob demanda para projetos e para outros escritores. Agora, a gente está num mundo tão doido, Ivana, Uhum. que você estava até me contando, né, que chegou numa escola, a criança quis passar o livro com o Passar o livro com o dedinho, dedo, eles não, a criança não sabia virar a virar uma página, não página. sabia virar uma O que a página. gente faz com os nossos filhos? O que a gente faz com essas crianças para elas se interessarem pela leitura? Que leitura era a nossa fuga, né, quando a gente era criança, mas agora, isso daqui, olha, parece que tomou o lugar. É. O que acontece, assim, você perguntou sobre a minha vida, né? Eu sempre, desde pequena, eu via muita televisão, mas a televisão,
ela tinha horários que eram para público infantil, né? A gente tinha horários para nossa diversão. Fora isso, a gente brincava, e uma coisa que eu gostava muito de fazer, minha avó materna morava com a gente, então ela costurava. E aí eu pedi para ela costurar roupa para as minhas bonecas, Ai, que e delícia. ela ia costurando roupa para as minhas bonecas, e eu, muito curiosa, já estava lá, né, que sou jornalista, já estava desde pequena sendo jornalista. Eu entrevistava a vovó, perguntava. E aí, assim, eu sei a vida toda da minha avó, né? Ela contava essas histórias e eu era uma boa ouvinte. E aí, assim, eu me percebo assim, essa boa ouvinte, porque para você poder contar depois, escrever, você tem que ouvir as histórias, observar. O jornalista faz isso, né? E o escritor muito mais. E aí o que acontece, Fernanda, você me falou, né? Eu depois também, eu fiz jornalismo, depois eu fiz mestrado e doutorado em letras na UFES. Aí eu já estava na academia, eu fui fazendo eu escolhi fazer em letras, não tinha na área de comunicação, mas foi ótimo, porque eu fui me encaminhando para esse universo dos livros cada vez mais. E aí, eu acho que eu terminei em 2015 o doutorado em letras, e depois eu fui fazer uma supervisão em estratégia de leitura em São Paulo. Estratégia de leitura com livros infantis. E o meu projeto, Estratégia de Leituras com livros infantis do Espírito Santo. Aí você me pergunta, né, como tirar as crianças das telas? Contando histórias para elas, mas conversando. Primeiro você conta a história para a criança, você pega o texto e conta. Depois, ou você coloca a criança para ler o texto, porque ela precisa imaginar o que aquelas palavras que estão, ela começa a formar a própria ideia dos personagens, ao invés de você já entregar o livro. Então isso se faz muito assim, já entrega o livro, já mostra o livro para a criança, e é importante essa parceria dos pais com a escola nesse processo. Eu me lembro que a gente foi numa feira sobre literatura, e os livros estavam expostos. Aí uma criança chegou perto e começou a folhear. Não era uma feira para criança, mas também tinha um espaço infantil, então a gente estava lá com os nossos livros. Uma criança começou a folhear O Gato Verde. Ele, papai, olha. Aí o pai, que isso, menino? Larga esse livro. Você não vai brincar no pula-pula? O que você está fazendo com esse livro? Ai, ai. Aí acabou, lá se foi um leitor, entende? Ali se foi um leitor. Porque os estímulos são muito maiores hoje. Então você tem que estimular a criança enquanto ler. Exatamente, você estava contando também essa história de como a imaginação ela é poderosa e tem que ser estimulada. A história da Alice no País das Sim, Maravilhas, né? Conta sim. pra gente aqui. Então, eu sempre coloco isso nas minhas palestras, nas interações que eu faço, porque a gente tem, eu uso a Alice, né? A Alice, a gente fala logo, qual é a cor do cabelo de Alice? Ah, é louro. Aí eu falo, não, Alice, que tem o cabelo louro, é a Alice da Disney. A Alice de Lewis Carroll, do livro originário que deu origem à história, ela tem o cabelo ruivo. Então a gente ficou com a imagem criada pela Disney. Então a gente acha que a Alice é loura, e aí nos filmes ela continua sendo loura, e a gente, quer dizer, a gente não pôde nem formar nossa ideia de como seria a Alice, porque já nos foi entregue um modelo de Alice que nos marcou. E assim qualquer livro, se você entrega logo, apresenta o livro e o desenho, essa criança jamais vai formar a própria ideia do personagem. Não tem jeito. Aí o personagem vai ser aquele que aquele ilustrador, daquele jeitinho que o ilustrador criou. Por isso a recomendação primeira, e é uma das estratégias de leitura, é que a gente não apresente a ilustração para o livro, né? Com as ilustrações para as crianças, que a gente deixe elas visualizar, depois a gente pode apresentar o livro. E esse desafio todo que a gente tem hoje em dia, você sente na sala de aula quando você está levando esses livros, esse desafio da criança ouvir a história, ter vontade de pegar o livro, ler o livro, você sente isso?
Eu sinto que a criança quer pegar o livro. Quer. Eles gostam. Gostam. Eu fiz, durante a pandemia, eu e o Ivan, a gente fez 2 experiências. Uma, ele fez um livro e doou, né, durante a pandemia, é o Vamos Ficar em Casa, que ele falou, nossa, ele ficou pensando assim, como é que as crianças estavam vivendo e compreendendo aquilo tudo. Então, ele fez uma história contando o que estava acontecendo, a mãe explicando para a menina e ela compreendendo tudo. E aí ele fez o livro de celular e distribuiu. Até depois esse livro foi parar na rede pública de Vitória, fizeram teve uma professora que fez uma tradução em Libras, e aí foi bacana porque cumpriu o que o Ivan queria. Ele doou isso porque incomodou. Ele falou, se a gente está com problema de compreender isso tudo, imagina as crianças que estão sendo privadas do contato social, como é que isso está sendo explicado para elas? E ele deu a contribuição. E aí a gente começou a conversar sobre várias formas de conexão também, como é que a gente vai fazer mais com a editora. Aí encontrei um rapaz e a gente criou um aplicativo que ele submeteu à lei de incentivo, né, do Estado, e nós conseguimos viabilizar o projeto. E aí esse projeto era um aplicativo de colorir, também gratuitamente. E aí, passando a pandemia, a gente foi para as escolas e fizemos uma experiência. Oferecemos um livro do Colorindo, que a gente fez uma versão impressa, e essa versão aplicativo de celular ou de computador. E aí apresentamos para as crianças. As crianças preferiam o livro físico de colorir. Ai, que bom. Eu fiquei muito feliz com isso, juro, eu comemorava, ele ficava rindo, porque ele é da área de tecnologia, né? Aí ele ficava olhando para mim, você gostou disso? Eu falei, nossa, eu adorei. Porque a criança ainda quer a materialidade do livro. Porque o livro é isso, é você abraçar. A criança não tem problema se a criança está amassando, se ela está pintando, se ela está... Não tem problema, ela precisa vivenciar, ter esse vínculo com o livro. E isso tem que ser estimulado. Se apaixonar, né? Se apaixonar. Quantos livros a gente tem? Eu tenho livros assim que eu li quando eu tinha, sei lá, acho 8, 9 anos, que até hoje moram no meu coração, sabe? Sim. Né? A coleção Vagalume, né? Uhum. Quem nunca se apaixonou pela Nossa. coleção Vagalume e tal. E criança também é a tal da historinha, né? Sim. Então, assim, eu acho que é um desafio, mas eu sempre brinco, quando o pêndulo vai muito para um lado, volta para o outro. Volta. Até a gente chegar no meio e ver que é a necessidade... Sim. Dessa materialidade, como você falou. Eu acredito muito, assim, porque como eu te digo, a criança quer pegar, ela quer tocar, e mais outra coisa, como é importante trabalhar com livros de autores da região, sabe, regionais. Por quê? Porque a criança quer conhecer esse autor, desde que a escola efetivamente fale e trabalhe antes, mostre a história. Aí é fabuloso o que a criança pode criar. Recentemente, o último livro nosso, né, o livro de Asas, a gente foi para uma escola aqui de Jardim Camburi e foi assim, é o nosso livro mais recente, né? E nesse livro ele fala dos pontos turísticos do Espírito Santo, porque a nossa literatura, que eu chamo literatura de impacto social, nós somos parceiros da escola para que a escola possa utilizar esses livros para os seus projetos, para conscientização, porque a literatura permite, né, que você tenha uma vivência emocional dos temas, e aí a conscientização ela corre muito mais, com mais efetividade, né? E aí o que acontece? Nós fizemos esse trabalho, as crianças fizeram um teatro lindo sobre a cultura de cada lugar, tinha as crianças com casaca, foi assim, sensacional. E nesse processo, os pais vivenciam isso. Aí eles fizeram uma exposição, aí tinha o farol de Santa Luzia, eles reproduziram. Então é muito melhor para os livros capixabas, da gente poder trabalhar com a nossa cultura, porque a gente também faz esse enlace. E a criança quer visitar depois esses lugares também. Então a gente contribui para a nossa identidade, né? É verdade, como a gente estava falando antes, a criança é o maior influencer, né, dentro de casa. Com certeza, mas com certeza. Eu me lembro, com certeza, que o nosso filho estava na creche e eles fizeram na creche um trabalho com a guarda municipal. E aí o José entrou com a guarda de trânsito, né?
E aí o José, meu filho, entrou no carro e aí ficava olhando para o velocímetro do carro. Papai, tá correndo muito. Ó, não, não pode. Ó, cuidado aqui, vira aqui. Então, assim, a criança realmente ela ajuda a conscientização. Igual minha filha, depois que ela fez o ProErd, ela virou um policial, né? É, Se tornou um policial dentro de casa. Olha o é, cinto. é. Ó, cinto. Nosso cinto, o tempo todo nosso filho falava, bota o cinto, bota o Bota o cinto. cinto. É maravilhoso mesmo É, trabalhar com criança, né? encanta, né? É o que eu falo assim. E são várias estratégias, que é isso que eu gosto de. Eu também trabalho com formação de professores, né? Para buscar também nesses professores aquele leitor que às vezes era só um leitor por decodificação. Então, a gente buscar essa paixão pela leitura, porque, como ele vai ser transmissor, mediador de leitura nas escolas, ele também precisa ser um apaixonado pelos livros. E as estratégias ajudam muito, porque ela traz a questão das conexões. Então, a criança precisa ser ensinada a fazer conexões entre o livro e a realidade, o mundo delas ao redor, outros livros também. Agora, se você pudesse elencar alguns dos principais erros que nós, pais, professores, amigo, tio, cometem e que afastam a criança da leitura, sabe? Transformar uma leitura num castigo, talvez? Então, a gente ouve muito isso, né? Ah, vamos para lá que vamos ficar mais calminho, eu vou ler um livro para você dormir. Então, isso a criança associa livro a dormir. Então, acaba que ela vai ler um livro e logo vai dormir. Então, ela acaba não lendo durante o dia. Então, assim, a leitura é um divertimento, é uma diversão e precisa ser ensinada dessa forma. Outra coisa é que às vezes o pai, a mãe, enfim, fala assim: olha, se você fizer isso errado, eu vou colocar você para ler um livro. Aí é um castigo, e isso piorou, é mais complicado ainda. Então, esse é um erro. Essa questão também que eu te falei da própria forma de você ler, você tem que contar a história para a criança depois, você mostra o livro, não mostra o livro logo, porque você acaba com a criatividade, com a imaginação da criança. Então, assim, eu gosto muito também de dar palestras para os pais para ensinar possibilidades, acenar possibilidades. Eu me lembro que eu dando aula já lá na faculdade, e um aluno meu falou: mas não é possível, quer dizer que você todo sábado leva seu filho para dentro da livraria? Eu falei: todo sábado. Mas isso é um castigo para ele? Eu falei: não, isso não é um castigo. Nossa. E aí o que acontece? Acabou que o meu filho hoje, ele gosta muito de livro, da capa do livro, dos volumes que tem na capa do livro, os relevos, as texturas. Então, assim, nós pais educamos os nossos filhos para termos fruição pela leitura, né? E pode até ser pelo dispositivo também, o Kindle, né? Sim, O importante é estar absorvendo aquele material, sim. né? Eu acho só que é bom por acessibilidade, mas acho que muito novo, assim, é muito complicado, porque dali ele vai para outra coisa que é o jogo. Então, assim, acho que na maturidade, mais velho, tudo bem, a gente pode até falar: olha, vai ler um livro pelo Kindle, vai ler. Agora, dar a vivência com o livro é importante quando é pequeno. Então, por exemplo, eu hoje oriento alunos do mestrado lá do Vale do Cricaré, né, do Centro Universitário Vale do Cricaré, em São Mateus, e são professores de chão de escola. E eu fico muito feliz quando eles começam a querer trabalhar com livro desde o berçário. E isso era um projeto que essa minha supervisora lá em São Paulo trabalhava, ela tinha uma biblioteca. Porque você tem que, Ai, meu Deus. desde a primeiríssima infância, é bom você estimular. Eu fui muito estimulada. Eu tinha muitos livros, e os livros eram muitos, meus livros eram do Sítio do Pica-Pau Amarelo, então Ai, que eu delícia. tinha essa vivência além dessas conversas com meus avós. Então isso é que vai formando você um apreciador de leitura. É, assim, como se diz, né? Pepino como é que é? Se entorta o pepino quando ele é Quando ele é pequenininho ainda, né? pequenininho, Quando é e é novinho. importante cada vez mais. Então, um segredo, eu não sou contra, você vai dar um celular, um dispositivo, com supervisão, mas dá um livro, porque o livro é inesquecível, você bota embaixo do travesseiro, você leva para onde você quiser, né. E a gente percebe também que nos livros a questão ambiental
incluída e de uma forma muito robusta, né? Sim, muito. O Ilvan, ele, como eu te disse, a gente trabalha literatura de impacto social e dentre as conscientizações que a gente gosta de promover é o cuidado com o meio ambiente, né, a atenção ao meio ambiente. Então nós fizemos uma continuação do Gato Verde, que é o Gato Verde e a Lixeira da Lagoa, que fala de reciclagem, né, desse cuidado com a separação correta do lixo, não jogar lixo na rua. Então a história fala que o sapo jogava o lixo em qualquer lugar e o gato chamou a atenção. E o outro livro, A Tropinha d'Água, é um livro que fala do cuidado que a gente deve ter com a água, né? Com os mananciais, né? Eh, toda a água que sai do chuveiro, porque ela pode acabar. Então é a história de um menino que estava tomando banho e a água acaba e ele se interroga: "Por que que ela acabou?" E pergunta à mãe por quê que acabou, sai pela rua e começa a ver várias atitudes de desperdício. O Ah, outro que lavando o legal. carro, água vazando, aí ele chama os coleguinhas e eles formam a tropinha d'água. Aí a companhia de abastecimento reconhece o grupo como protetor da natureza, protetor da água, e aí dá um broxinho para eles. A história é essa. E teve na Ludovico Pavone, uma escola lá em Santo Antônio, fez um trabalho belíssimo com a tropinha d'água. Então, a gente quer ser assim, esse parceiro da escola para difundir a literatura do Espírito Santo e propiciar projetos que realmente toquem essas crianças e transformem e que elas possam se conscientizar. Agora, Ivana, de onde surgiu um gato verde? Você já me contou a história da concepção, mas por que verde? Então, isso foi o Ilvan, uma criação dele, né? E ele estava querendo trabalhar alguma coisa nessa vertente da inclusão, sabe? Essa necessidade que a gente vive cada vez mais no mundo de hoje, né? Da inclusão. E o gato, eu já vi ele contando essa história, o gato é porque ele dizia assim: um gato todo mundo gosta, né? Assim, em geral. O gato, ele é mais acessível, ele falou assim, ele tem até um livro depois do cachorro, mas ele fala que o gato, todo mundo se encanta, então ele queria trazer a consciência sobre a inclusão, sobre a aceitação do diferente, com um animal que as pessoas geralmente se encantam. E aí, por isso, ele escolheu o Gato Verde. E o Gato Verde, ele tem muitas histórias. As escolas, assim, já está na quarta edição e todo mundo se encanta com esse gatinho, porque ele é só um gatinho que quer fazer amigos e o sapo o coloca de lado, não deixa ele não quer nada com ele. Depois ele salva o sapo da boca do jacaré e os dois se tornam amigos. É uma história simples, mas muito tocante. As crianças se envolvem muito, sabe, nesse gato. E até por ele ser verde. E no final das contas, todos eles, os personagens, são verdes. Então, na verdade, não tem diferença entre as pessoas. Ai, que bonito, que bonito. E aonde que as Obrigada. pessoas podem encontrar os livros, se quiserem adquirir, redes sociais? A gente tem o nosso site, eles podem comprar, né? Nós temos um e-commerce que é o www.muqueca.com.br e eles podem entrar em contato também conosco. Posso passar o Claro. contato? Então, o meu telefone é 27 99994 7050. São 4 noves, número 4, 7050. Ai, que barato, gente. Adorei o bate-papo. Eu também. Ivana, já está Obrigada. convidada para vir mais vezes. Quando tiver algum lançamento, traz aqui Obrigada. para gente mostrar, né, que é tão importante criança ler. Sim, A leitura, ela forma um ser humano muito melhor, né? sim, com certeza, com certeza. Obrigada, viu? Eu que Prazer. agradeço. Obrigada a você. E a vocês que acompanharam a gente até aqui, nosso muito obrigada e até a próxima.